Quero fazer um diálogo contigo sobre a repercussão da decisão do Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena do ex-presidente Lula, que permitirá lá, em outubro, a liberdade do ex-presidente. A minha posição, como de tantos outros amigos nossos, é na outra direção. É discussão de crime ou de inocência. E nós temos convicção, não, nós temos prova da inocência do ex-presidente Lula. E ele foi condenado sem prova e, portanto, sem crime. Eu nunca vi um processo judicial que tu não tem prova e por fatos indeterminados tu condena um ex-presidente da República e no mesmo processo estão lá fartas provas mostrando e demonstrando e comprovando que a titularidade do apartamento, do chamado triplex, era da OAS e não do ex-presidente Lula, que não tem uma conta de luz, não tem uma conta de água, não tem uma conta de IPTU, não tem uma escritura, não tem registro no imóvel. Tudo que tem disso é em nome da OAS, que foi leiloado para pagar uma dívida com outra empresa. Essas são as provas da inocência. Portanto, nós não nos contentamos com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Nós queremos a liberdade imediata do ex-presidente Lula, porque nós defendemos a inocência do ex-presidente Lula. Só pode alguém ser condenado se tiver provas. Mais do que isso, e mais grave do que isso, no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, diz que todo cidadão brasileiro tem o direito de ter ampla defesa e só pode ser condenado quando todo o processo transitar em julgado, ou seja, para terceira instância e quarta instância, como o STF, última instância do judiciário brasileiro, e prender o ex-presidente Lula em segunda instância, rasgando a Constituição, rasgando a legislação. Portanto, essa é a segunda denúncia grave que nós sempre denunciamos e vamos continuar denunciando para que o Lula saia livre pela porta da frente lá da Polícia Federal em Curitiba. E terceiro e último lugar, qual é o significado da nossa luta pela libertação do presidente Lula? É pela liberdade do povo brasileiro, pelo direito democrático à ampla defesa, só condenado se tiver prova, só ser condenado depois de trânsito em julgado, em ação condenatória, como diz a Constituição. Por isso nós defendemos para qualquer cidadão esta lógica e a lei e a Constituição. Agora, o que significa a nossa luta? É lutar por um Brasil melhor. E a liberdade do Lula não é só a liberdade que representa o que o Lula fez no passado. O legado do ex-presidente Lula, que transformou a vida de milhões de brasileiros. Quantos jovens, nesse momento que eu converso e dialogo com você, tiveram o direito de estudar numa escola técnica federal, que tem como referência uma das melhores do mundo? Quantos jovens, nesse momento, estão estudando numa universidade federal pública, criada entre as 18 pelo ex-presidente Lula, garantindo que filho de agricultor, filho de trabalhador, do micro e pequeno empresário, tem o direito a estudar? Quando eu falo nesse momento, quem sabe tem 2.600.000 famílias que tiveram direito ao Minha Casa Minha Vida pelos programas do ex-presidente Lula, ou o salário mínimo aumentando 70%, porque se manter o salário mínimo como o governo atual está propondo, que é só inflação, sabe quanto estaria o salário mínimo no governo Lula e Dilma? R$496. O aposentado como agricultor, ou aquele que se aposenta pelo salário mínimo, estaria recebendo R$496. Nós aumentamos o salário mínimo real acima da inflação. Nós permitimos mais de 20 milhões de carteiras de trabalho assinado, de 26 milhões para 46 milhões de brasileiros. Trabalho, dignidade, carteira de trabalho, futuro, carteira de trabalho e livros. É disso que estava se construindo nesse país. Mas a liberdade do presidente Lula hoje é para lutar contra esse estado de exceção, contra o que está acontecendo nesse país, que é aumentando a violência, aumentando o desemprego, aumentando a desesperança, e agora querem fazer mais uma maldade. Além de congelar para 20 anos investimento em saúde, educação,
também agora querem fazer a reforma da Previdência, que não é reforma, é o desmonte, é a destruição, é a privatização da Previdência Pública. Com falácias, com mentiras, nem os números eles conseguem mostrar, porque vão tirar dos pequenos, do agricultor, do professor, da professora, do trabalhador, da trabalhadora. De 1 trilhão que eles querem economizar, 900 bilhões vai vir dos que ganham até R$ 1.374. Isso é uma violência, isso é um crime, o que eles querem fazer com o nosso povo brasileiro. Por isso que a libertação do Lula é a esperança, que aí é a terceira razão que nós estamos lutando, é futuro. O Lula representa não só o passado, não só o enfrentamento às maldades e à desigualdade social que aumenta no nosso país, no presente, mas também ele significa o futuro. O futuro para milhões de brasileiros que querem ter trabalho, querem ter casa, querem ter emprego, querem ter educação para os seus filhos, querem ter saúde, querem ter direito a se aposentar e querem manter o patrimônio público para o povo brasileiro e não desmontar e entregar para os estrangeiros. Por isso que hoje é histórico, pelo menos o STJ reconhece a redução da pena, mas nós vamos lutar agora pela integridade da liberdade e da inocência do ex-presidente Lula. Por isso que quando a gente diz que a liberdade do Lula é a liberdade do povo brasileiro, é a sua liberdade, é da sua família. Quem sabe nesse momento histórico de tanta intolerância e tanto ódio, que fizeram o espetáculo da corrupção e que tanto a mídia divulgou 3, 4 anos dizendo que o ex-presidente Lula estava envolvido em corrupção, que você mesmo pode até duvidar do que eu estou falando. Pode até questionar do que eu estou falando. Pode dizer, não, mas não pode. Sim, pode. Tem que, às vezes, mudar a compreensão, mudar a visão. Porque isso que está acontecendo nesse Brasil, o Brasil vai ficar mais pobre, com mais desigualdade social. E quando o Lula foi reconhecido por 84%, que diz que ele foi um governo de bom e ótimo, quando ele deixou a presidência da República, eu acho que essa é a história que nós temos que trazer para esse momento, para discutir futuro. Por isso que nós vamos lutar por um Brasil melhor, um Brasil justo, um Brasil solidário, um Brasil que permita a todo brasileiro se orgulhar de ser brasileiro, sem violência, sem intolerância, sem ódio, na cultura da paz. Mas a paz vai se dar com justiça, com igualdade, com solidariedade, com trabalho, com habitação, com saúde, com aposentadoria. E nós não vamos deixar, porque o povo não vai deixar, que roubem a aposentadoria do nosso povo brasileiro. Um abraço a todos vocês, vamos continuar essa luta e essa esperança. Nós não desistimos nunca, porque lutar por justiça, lutar por o que é correto, reto, por solidariedade humana, lutar para as pessoas serem felizes no dia a dia com a sua família, com a comunidade, com o seu município, com o seu país, é uma luta importante e necessária e indispensável nesse momento da história. É disso que nós estamos falando. Esse é o significado da luta pela libertação do ex-presidente Lula.